Olá, Shalom de Deus seja sobre a sua vida. Tô passando aqui para dar um oi para vocês. Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Tudo na paz? Muito bem-vindo, Lorenzo. Como é que você tá, meu amor? Deus abençoe você. Mamãe? Oi. Tá do lado? Vai pra lá que a mamãe tá ocupada. Vou voltar a aparecer na medida do possível. Estarei aparecendo aqui. Preciso transbordar as coisas que Deus tem colocado no meu coração. O coração tá queimando para poder tá trocando, transbordando na vida de vocês. Shalom, Josiane. Sua linda, que Deus te abençoe. Então, eu vou fazer um esforço maior para poder estar com vocês, para poder estar criando conteúdo novamente. Eu confesso que assim, a entrega do conteúdo, né, em si, ela é muito baixa, sabe? E infelizmente, né, a gente quer ver ali um retorno, um feedback. A gente quer que as pessoas sejam abençoadas. E infelizmente, o espaço aqui pelo menos no meu perfil, ele limita muito a entrega quando eu tô fluindo, quando eu tô falando as coisas do Senhor, sabe? Esse mundo, ele não aceita, sabe, as coisas que vêm do Pai. E aí você tem que ficar fazendo adaptações, né, com o mundo, né, entrando nas modinhas. E eu não tenho muita paciência pra isso, eu não tenho saco pra isso, sabe? E ficar pedindo pras pessoas, poxa, vai lá, comenta, curte, né? Isso também é muito chato. Porque o que deveria acontecer é na medida do que você vê que eu tô entregando aqui de um lado, do outro lado, se houver essa percepção, né, de que, poxa, conteúdo tá, bem-vinda, Daiane, bem-vinda. Você tá vendo que o conteúdo é de valor, tá vendo que o conteúdo tá abençoando? Deveria ser natural uma curtida, um comentário, né? Mas é muito cansativo, gente. Eu tô aqui desde 2019, né? Nessa rede, desde 2019. Então, assim, não faço só isso. Tenho outras demandas. Tenho trabalho para poder executar. Tenho cuidado com a minha casa, com os meus filhos, né? E, enfim. Isso aqui eu faço porque eu amo, sabe? Transmitir da palavra, falar das coisas de Deus. Eu faço porque eu amo. Então eu ainda tô aqui por causa disso. Porque eu amo falar das coisas do Senhor, mesmo que de forma limitada, porque nesses dias, né, eu estou muito ausente. Senti também um período de ficar ausente, de ficar na minha, de buscar me reconectar. Mas o caminho é esse, não tem outro lugar onde eu me satisfaça, onde a minha alma se alegra, que é fazendo a vontade do meu Pai, né? E na medida do possível e do impossível também, eu estarei fazendo
um esforço maior para poder estar mais presente e entregando tanto conteúdo no feed, nos stories, e mentorias, tá? Então, o meu foco hoje é esse, tá? Tá dando aula pelo menos uma vez na semana e mentoria, tá? O que é que vai acontecer dentro dessas mentorias, né? Ali eu vou abrir a caixa preta. Eu vou falar de tudo aquilo que eu faço para poder interpretar as escrituras, tudo aquilo que eu faço no meu dia a dia para poder criar rotina, para poder, como eu leio ambientes, frequências, como eu sei aonde eu devo estar. Eu vou estar compartilhando dentro dessa mentoria também o significado do seu nome, o mapa de destino, porque eu não sei se você sabe, mas dentro do seu nome, da data do seu nascimento, existe um código profético que revela o que você veio resolver nessa terra, né? O que você veio fazer aqui. Então eu vou estar transbordando isso dentro de mentoria, tá? Como fazer para você ter discernimento espiritual, ativar os seus dons, tudo isso eu vou estar transbordando dentro de mentoria, tá? E eu quero que essa mentoria, essa próxima mentoria, ela seja uma mentoria assim, no mínimo 3 vezes na semana. Então assim, ó, você que entrar, você vai acordar todo dia comigo, vai ter todo dia ali uma instrução comigo, daquilo que você vai andar comigo, né? Você vai andar comigo, você vai participar e saber das minhas peculiaridades, das minhas individualidades, como eu faço para poder limpar o meu coração, e tudo isso, né? A intimidade vai ser aberta, né? Dentro de mentoria. Mas é isso. O que eu pretendo fazer? Hoje, eu pretendo fazer uma aula. Quero que vocês estejam envolvidas, aquelas que vão assistir agora, aquelas que vão assistir depois, né? Se faz sentido para você ativar os seus dons, viver com propósito, ser guiada pelo Espírito Santo, ter a sua identidade revelada, tá? Porque eu não sei se você sabe, mas as pessoas na religião, elas querem Entrou uma ligação, não sei se vai voltar aí, se atrapalhou aí a transmissão de vocês. Para vocês. Calma aí um instantinho. Voltou aí para vocês? As pessoas dentro de uma religião, quando uma pessoa vai para dentro de uma religião, ela tá buscando sentido para a vida dela, tá procurando resposta. Mas a resposta que a gente encontra dentro de uma religião, ela por algum... Voltou para vocês a transmissão? Tá tudo direitinho? Tá tudo certo? Bom dia, Solange, Deus abençoe. Então, quando alguém... Vamos ver se voltou aí para vocês. Quando alguém vai para uma religião, seja ela qual religião seja, essa pessoa está buscando sentido para a vida dela. Ela está buscando significado. Ela está buscando respostas. Essa pessoa é uma pessoa que sente um vazio dentro de si.
e tá buscando, seja se ela vai pro catolicismo, espiritismo, é umbanda ou o cristianismo. Filho, vai lá com a irmã. Vai lá com a irmã, mamãe não vai demorar não. Vamos lá, eu tô dando cortando o áudio aqui quando as crianças vêm aqui falar alguma coisa. Então, essa pessoa que vai para uma determinada religião, seja ela qual for, essa pessoa está buscando sentido. Assim como uma pessoa também, muitas vezes, vai para um psicólogo, vai para um terapeuta, ou, quiçá, um psiquiatra, né? Quando as situações são mais graves. Então, a religião ela só pode apresentar a você uma coisa. Ela pode apresentar a você uma doutrina, um método, uma fórmula que por algum tempo pode ser até que seja aceitável para você. Mas o máximo que ela pode te dar é um título. O máximo que uma religião pode te dar é um título. É um nome, é uma referência, sabe? E se você estiver buscando isso, tudo bem, vai lá. Não existe, não tô aqui pra julgar. Cada um faz a sua escolha. Bom dia, Thaís, shalom. Cada um faz a sua escolha, só que eu preciso entender que eu não entrei naquele determinado lugar para isso, para esse fim. Foi buscando sentido para minha vida, foi buscando preencher um vazio. Fecha a porta, por favor. E a religião, ela não pode não dar significado para nossa vida, porque é um padrão onde você precisa se encaixar em rudimentos mundanos. Você precisa se moldar a padrões que não são padrões celestiais, não são padrões espirituais, são padrões mundanos, feitos por homens. Então não existe a possibilidade de você sentir que você tem um significado na sua vida legítimo, você é uma pessoa genuína dentro de uma religião, qualquer uma que seja. Calma aí um momentinho. Só existe uma maneira de você encontrar significado na sua vida. Encontrando o seu propósito. Você só vai ser feliz na sua vida de forma plena quando você encontrar o motivo pelo qual você nasceu, o motivo pelo qual você está aqui. O que é que o mundo espera de resposta sua? Então, as pessoas, elas não são esclarecidas quanto ao que elas estão buscando, e eu estou dizendo aqui para vocês, cada uma das pessoas que vão para uma religião, qualquer uma delas que seja, elas estão buscando significado de vida, elas estão buscando preencher um vazio, ou elas estão buscando resolver um problema.
e você não encontra significado para sua vida dentro de uma religião, qualquer uma delas que seja. Religião, não. E quando eu falo de religião, eu estou falando também do evangelho, do evangélico. Você não encontra significado sendo um evangélico. E eu nunca gostei desse título. E nunca me identifiquei como evangélica. O que é que torna a minha vida uma vida de significado? Quando eu sei quem Deus é, quando eu sei quem me criou, quando eu sei o para que Ele me fez, para que Ele me formou, quando eu tenho a resposta disso e eu trago a resposta disso para o mundo, eu encontro a plenitude. E o que é, Letícia, é essa plenitude? É aquilo que você está buscando, que é inconsciente, mas que você está buscando. Inconscientemente você está buscando significado para sua vida, o preencher de vazios. Você está buscando uma novidade. A gente busca novidade o tempo inteiro. Não, agora eu comprei uma casa. Agora eu preciso de quê? Não, eu preciso de um carro. Aí você vai lá, trabalha, compra um carro. Ficou satisfeita? Não. Agora eu preciso de quê? Agora eu preciso de um apartamento. Ah, agora eu preciso de quê? Eu preciso fazer uma lipo. Ah, agora eu preciso de quê? Botar um silicone. Ah, eu preciso de quê? Eu preciso me casar. Ah, eu preciso de quê agora? Agora eu preciso de filhos. Ah, eu preciso de quê agora? Já tenho casa, carro, apartamento, marido, filhos, emprego. O que eu preciso agora? Viagens. O que eu preciso agora? Nós somos insaciáveis. Isso está fazendo sentido para você? Nós somos insaciáveis. Mas tudo isso que a gente vai conquistar aqui, é errado conquistar essas coisas? Não, não é errado. O problema é que nenhuma dessas coisas vai preencher o seu vazio. Nenhuma dessas coisas vão substituir ou vão trazer significado para a sua vida. Vestir roupa de marca não vai fazer você uma pessoa de valor. Andar sempre impecável não vai fazer você ser satisfeita na sua vida. Sobrancelha feita, cabelo feito, unha feita, cílios, fazer botox. Essas coisas são superficiais. Precisa-se de algo mais profundo, que a religião também não suporta. Faz sentido pra você o que eu tô falando aqui? Ou eu tô falando alguma besteira? No final da vida, tudo perde sentido, tudo perde valor. É o quê? É uma faculdade nova, é um mestrado, é um doutorado. Tá, mas pra quê? Não estou desmerecendo nenhuma dessas coisas, mas no final das contas, nós queremos significado, nós queremos e precisamos primeiro ser. As pessoas querem o ter, mas elas não sabem ser quem elas são. Então, o que eu busco em mim, desde 2019, eu descobri que eu estou buscando isso. Eu estou buscando a mim mesma. Eu estou buscando sentido para minha vida. E é exatamente isso que eu transmito por meio das minhas lives, por meio do meu conteúdo, direto ou indiretamente. Eu estou buscando sentido para minha vida. E eu só vou encontrar sentido para minha vida quando eu tiver experiências aqui. Eu preciso ter experiências e muitas das vezes nós temos medo de viver experiências.
de estar em novos lugares, conhecer novas pessoas. Só que se você for... Bem-vinda, Letícia. Deus te abençoe. Quanto tempo, hein? Só que se você for para essas experiências sem ter uma base, você tem muita tendência a seguir a manada. Porque a nossa tendência é copiar o meio que a gente tá. Vamos pensar no seguinte. Eu estava refletindo isso hoje, tendo esse discernimento, descendo da escada da academia. Eu preciso manter a minha identidade firmada, porque senão as conversas, as pessoas, a música, o ambiente, ele molda os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas palavras. Ele começa a nos moldar. Isso é frequencial. Isso é espiritual. E se você não tem uma base, que é o conhecimento de quem você é, que é o conhecimento das escrituras, da palavra de Deus, você se perde. Deus nos impede de ir para academia, Deus nos impede de ir na praia, Deus nos impede de ir a restaurantes. Não, a gente pode estar em qualquer lugar, desde que eu saiba quem eu sou. Desde que eu tenha firmado isso na minha mente. Desde que eu desenvolva uma rotina que vai me prender naquilo que eu sou. E eu não vou me envolver com as coisas do mundo. Vai ter um determinado ponto ali daquele ambiente que eu vou falar assim, opa, isso aqui não é pra mim. Isso aqui não é pra mim, isso aqui não é pra mim, isso aqui não é pra mim. Só que eu só aprendo isso na prática. Eu só aprendo isso tendo conhecimento da verdade. Então, se eu não tenho base, eu me perco. Porque eu não sei qual é a verdade. Eu não sei nem quem eu sou. Eu não sei nem o que eu quero. Eu não sei nem o que eu busco. Eu não tenho esclarecimento sobre mim. Eu não tenho esclarecimento do porquê que eu tô aqui. O que traz propósito, sentido de propósito na minha vida. Porque a gente tá correndo para todos os lugares. Mas o que vai preencher você é o seu senso de propósito. Se você tá conscientemente fazendo aquilo porque você sabe que você tem um propósito para estar fazendo aquilo. Por exemplo, eu não faço nada em vão. Eu não faço nada sem ser intencional. Eu não faço nada hoje em dia na minha vida sem ser intencional. Tenho aprendido isso, que tudo aquilo que a gente faz precisa ter uma intenção. E eu não tô falando pra você que é uma intenção ruim, eu tô falando pra você que é uma intenção clara. Eu estou abrindo essa live porque eu quero transmitir, eu quero esvaziar o que tem dentro de mim. Sabe? Porque se eu morrer com tudo aquilo que tiver dentro de mim, não faz sentido a minha vida. Deus não entregou aquilo que Ele entregou para mim pela graça dEle para parar em mim. Ele não entregou a salvação, a vida dEle, o amor dEle para mim, para poder morrer em mim. Eu preciso jorrar isso. Preciso que outros também tenham acesso a essa fonte de vida, essa fonte de conhecimento. Gente, eu sou iletrada.
Eu parei na 6ª série. Eu não terminei os estudos. Tudo na minha vida tem uma intenção. Deus não permitiu que eu parasse na 6ª série. É lógico que houveram ali os problemas, mas hoje eu tenho tudo isso, até os males da minha vida, para honrar o nome de Deus, para glorificar o nome do Senhor. Porque se hoje eu entendo um pouquinho das Escrituras e eu não terminei os estudos, isso é muito glorioso para Deus. Você saber de coisas que você não saberia se você... por você não ter estudado. Deus faz coisas extraordinárias, então outras pessoas precisam saber das coisas que Deus faz. Do conhecimento que Ele dá para alguém que é pequeno. As profundezas do Senhor são surreais e acessíveis a todos. As profundezas do Senhor, elas são camadas que são... que não foram... Tem camadas que ainda não foram acessadas por muitos e que precisam ser acessadas por nós. E o Senhor tem esse lugar extraordinário para nós. O Senhor tem esse lugar de plenitude. Plenitude, de você fechar os seus olhos e você ter a plena consciência. Ele está aqui e isso me basta. Isso é plenitude. Plenitude são os 7 Espíritos de Deus. A gente pode falar sobre isso hoje à noite. A gente pode falar isso. Então, resumo da ópera. Resumo de tudo aquilo que eu tô trazendo aqui. Amada, se você vê algo que pra você faz sentido, vai lá, me dá uma força. Deixa isso chegar no coração de outras pessoas. Por mais simples que seja. A mulher do caixa. Poxa, ouve isso daqui. Posso te fazer um convite? Vamos estar na oração 10 horas? Poxa, vamos... Olha esse perfil. Olha aqui essa mensagem. Me dá uma força. Porque é você que está fazendo. Nós precisamos fazer chegar o conhecimento de Cristo a vidas. Nós estamos nas últimas horas. Estamos nos últimos momentos. Não faz sentido a sua vida se o que você está carregando é só para você. Deixa de ser um pouquinho egoísta. Transmite. Tem a mentalidade assim, ó, caramba, eu tô recebendo essa porção aqui. Não, isso não é pra mim só não. Alguém precisa receber disso também. Porque melhor é dar do que receber, já dizia o nosso Senhor. Melhor é dar do que receber. Eu, graças a Deus, é algo natural que o Espírito Santo colocou na minha vida. Eu estava notando isso esses dias. Quando alguém faz uma ação na minha direção, eu não consigo, gente. Bom dia, Josiane. Shalom, meu amor. É uma coisa natural meu. Você orou por mim? Cara, eu vou orar por você assim. Eu vou dar pra você atenção. Eu vou orar por você. Às vezes alguém me manda uma mensagem. Eu preciso dar
de volta. Por quê? Porque eu não sei, eu sinto desejo, isso aflora algo em mim que eu falo assim, não, eu preciso que essa pessoa receba uma porção também. É algo meu, é natural. Alguém vem e faz uma boa ação, sabe? Eu falo assim, não, é natural meu. Isso é um dom do Espírito. Devolver. E tem pessoas que nem isso. Nem isso. Poxa, vai dar força. Não só para mim, para aquelas que estão aí trabalhando, fazendo conteúdo, sabe? As suas irmãs aí da igreja que vendem algo, que estão trabalhando em algo, tem uma loja de roupa, tem uma loja disso, daquilo. Não compre de outra pessoa, compre da sua irmã. A Bíblia nos diz que nós precisamos primeiro abençoar aqueles que são da fé. Abençoar aqueles que são da fé primeiro. Então por que você, em vez de comprar com a sua irmãzinha da igreja que vende roupa, você compra na loja que é mais cara? Que você não sabe nem de onde que está vindo. Quem consagrou aquela loja? Quem é o Deus daqueles donos? Cria essa mentalidade de ser generosa no pouco. Seja uma palavra que te entregaram, devolva. Seja uma mensagem como essa, uma live dessa. Cria essa mentalidade. Eu não posso deixar morrer em mim. Você também não. Você vai carregar para o túmulo todos os teus testemunhos, tudo aquilo que você viveu de experiência com Deus. Será que alguém não está precisando daquilo que você tá se negando a abrir a boca? Às vezes por egoísmo. Ah, não, eu tenho tanta coisa para fazer. Ah, não, eu tenho a minha casa para cuidar. Ah, não, eu tenho os meus filhos para cuidar. Ei, você está fazendo um esforço para isso? Se fosse por dinheiro, você não faria um esforço maior para poder ter tempo para executar uma determinada ação no seu trabalho? Você não arrumaria tempo em troca de dinheiro? Mas, em troca daquilo que você recebeu do Pai, você não pode deixar o seu tempo, deixar a sua louça, deixar o seu emprego, não sei. Você não pode deixar um tempinho a mais para poder falar das coisas que Deus fez na sua vida. Você não pode compartilhar uma live. Você não pode compartilhar um Reels. Você não pode dar uma curtida. Shalom, Jéssica, Luciene, bem-vindas. Que Deus abençoe. Você tá com pressa de quê na sua vida? Se o final da vida é a morte. Você tá com pressa de quê? Vive correndo. Ah, não, tô atarefada. Ah, não, tenho isso, tenho aquilo para poder fazer. Você vai morrer com aquilo que o Senhor te entregou. A Bíblia diz, louco, vão pedir a sua alma. Essa noite vão pedir a sua alma. O que você está preparando? Durante todo esse tempo da sua vida, o que você tem preparado? É materialismo? Jaciara, bem-vinda. Shalom. Cheia de experiências com Deus, cheia de coisas com o Senhor, mas privando isso por causa do que o fulano vai achar,
por causa do Beltrano, o que que vai achar? Isso é falta de identidade. Ah, Letícia, mas eu sou tão pequenininha. Eu também sou. E não quero mais do que isso não, porque a melhor coisa que tem é ser pequenininho na mão de um Deus grande. Não quero mais que isso não. Títulos, você acha que Deus vai te chamar de pastor, de apóstolo, disso, daquilo? Não vai não, meu filho. Ele conhece a raiz do teu nome, ele conhece o mais profundo. Para de ficar perdendo tempo. Aquilo que realmente vale a pena é você ter significado, senso de propósito na vida. Então, pra quê? Pra que gastar tempo demais com outras coisas? Pra quê? Eu sei que nós vivemos num contexto de vida que nós precisamos trabalhar, nós precisamos cuidar da família, do marido, a gente precisa, né, do círculo social. Mas se você ainda não tem senso de propósito, se você ainda não vive na plenitude, dê prioridade a isso. Dê prioridade a descobrir a sua identidade. Caso contrário, tudo que você buscar do lado de fora vai vir com vazio do mesmo tamanho. Quem tá entendendo? Eu tô falando alguma coisa aqui que seja... que não faça sentido? É a mesma coisa. Antigamente fazia live, tava me pegando pensando nisso. Antigamente fazia live toda bonitona. Aí agora eu falei assim, meu Deus, tá faltando alguma coisa. Tava aqui tomando meu café, eu falei, meu Deus, tá faltando alguma coisa na minha vida. Tá faltando transbordar, amadas. Tá faltando meu senso de propósito. Aí, quando você não vive com um senso de propósito, de estar na vontade do Pai, ele se cala. Tem hora de falar, mas tem hora que ele faz se calar. Por quê? Eu já te entreguei. Então, tá esperando o quê? Esvazie-se. Eu não quero morrer carregando aquilo que eu tô. Seja um pouquinho, Deus multiplica. Deus faz do teu pouquinho. Às vezes você pega aquela experiênciazinha que você teve com Jesus, aquelas coisinhas, aquelas palavras que ele fala com você quando você tá em casa, sabe? Aí você guarda assim, não, é meu precioso, é isso aqui. Bem-vindos, Shalom, Luciene e Ari Alencar. Bem-vindos, Deus abençoe. E você fala assim, não, é tão pouquinho. Tem alguém precisando do teu pouquinho. Porque tá com fome. Eis que vem dias, diz o Senhor, que as pessoas vão ter fome. Fome. Esse é o momento. Nós estamos vivendo dias de escassez de alimento. Escassez de alimento. Muitas pessoas estão falando que para estocar. Mas a minha visão quanto a isso não é alimento físico. Pode ser também, mas é principalmente alimento espiritual. Principalmente alimento espiritual. Porque as pessoas estão com fome, não há quem pregue a verdade. Misturar comida com um pouquinho de cocô
apodrece tudo. Sim ou não? Ah, não, mas eu vou naquela igreja porque tem só um pouquinho de cocô misturado. É só um pouquinho que eles colocam assim. Não dá nem pra sentir o sabor. Vocês estão entendendo? A gente pode estar falando hoje. Hoje. Vamos nos encontrar hoje? A gente vai orar. Tá? 10h30 da noite. 10h30 da noite. Você tem encontro comigo. Encontro comigo não. Encontro com o Espírito Santo. 10h30 da noite. Nós vamos falar dos 7 Espíritos de Deus. Que é o que eu e você precisamos ter nesse tempo. Os 7 Espíritos do Senhor. Amém? Existem 3 tipos, existem 3 níveis, 3 fases, né? Uma planta, você imagina uma árvore. Essa árvore aqui é o ser, fazer e ter. Vai pra lá que a mamãe tá terminando aqui, vai. Só pra não atrapalhar a mamãe fazer barulho. Ser, fazer e ter. As pessoas querem o quê? As pessoas querem aquilo que é humano, aquilo que é material, aquilo que é... Oi. Ela vai te dar já. As pessoas querem ter reconhecimento, ter título, ter o resultado, seja ele qual seja. As pessoas querem ter. O resultado todo mundo quer. Mas elas não querem esperar o tempo para poder ser. Que é o tempo de maturar, é o tempo da maturidade. Primeiro vem o ser. Primeiro, antes que uma árvore ela dê fruto, vamos olhar para a natureza. Porque tudo que a gente vê na natureza fala conosco. Primeiro você tem a semente. Primeiro você tem a semente, exatamente. Tudo é vaidade, mas não tem nem como fugir dela, né? Porque o homem por si só foi entregue à vaidade. Mas quando você busca o reino em primeiro lugar, todas as outras coisas que vêm são bênção. Porque é Deus, é da mão de Deus que você está recebendo. Então isso também é algo que a gente precisa mudar na nossa mentalidade. E Salomão fala muito bem em Eclesiastes sobre isso. Eu postei esse texto nesses dias. Então vamos lá. Primeiro, a semente. Ela é. Primeiro a semente. Ela é semente de quê? Já tem revelado na semente quem ela é. É uma semente de laranja? Então ela já sabe. Não, eu, Letícia,
Vamos supor que eu sou a semente. Eu sou laranja. Eu sou uma laranjeira, né? Então, os meus frutos são laranja. Antes do resultado, ela já sabe quem ela é. Então, ela é plantada, passa por todo aquele processo, ela é enraizada, brota e cresce. Quando ela cresce, ela faz, né? Ela faz o quê? Ela dá o fruto. É o serviço que aquela árvore ela pode gerar para a humanidade, a utilidade da laranjeira é o quê? Dar fruto. Isso é utilidade, isso é o serviço dela, ela dá fruto, né? Então, depois que ela amadurece, ela dá fruto. Só que ela precisou desse processo. Ela precisou saber quem ela era antes de ser plantada. Ela sabia. Quando a gente compra uma semente, a gente não sabe. Isso aqui é semente disso. Então, você e eu também. Antes de você ser alguma coisa ou você começar a dar fruto, Deus já disse quem você era. E é isso que você precisa vasculhar dentro de você. É isso que tem revelado no seu nome, revelado na sua data de nascimento. Existe um código fonte revelando a sua identidade, o seu destino profético, o seu mapa de destino. Então, tá revelado. Você é isso. Deus, ele estabeleceu você para isso. Antes que você tenha conhecimento algum, Deus já te estabeleceu. Agora, você não sabe. Então, o que você precisa gastar tempo, o que mais importante na vida há para que um ser humano faça? Buscar essa resposta. Que é quando a gente vai. Aparecem os problemas por quê? Porque nós estamos nesse conflito. Eu não sei quem eu sou, então a gente vai para uma religião. O outro fulano busca outra religião, buscando sentido. Buscando preencher o vazio. Buscando dar significado, saber quem ele é. Buscando resposta. Então, lá você não encontra. Mais vazio você vai estar. E aí, o que eu faço para poder buscar? Tem que olhar para dentro. Lá em Gênesis, quando Deus fala assim para Abraão, ele fala: Lesh Lehá, saia da tua terra, da tua parentela, do meio do seu povo, e vá para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Isso aqui em hebraico tá assim, ó, Lesh Lehá, saia para ti mesmo. Ou seja, ele tá num molde que não é ele. Ele imprimiu comportamentos que não são legítimos, que não são genuínos. Ele tá vivendo num padrão que foi estabelecido pela sociedade, pelo meio onde ele estava. Então ele não estava vivendo quem ele de fato era, mas ele estava vivendo aquilo que formaram ele para ser. Porque lembra que eu falei que o ambiente ele nos molda? O ambiente molda as nossas células. E cada uma dessas células vão tomando forma daquele ambiente, se você não tem a sua identidade ativada. Então, as suas células, elas vão fazer o quê? Elas vão passar a se comportar de tal maneira. Então, Deus disse para ele, ó, saia do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Em outra tradução, no hebraico, vai dizer, Lesh Lehá, saia para ti mesmo. Ou seja, você está vivendo de uma forma que você não foi criado para ser. Você se identifica como uma pessoa que você não é. Eu vou mostrar para você quem de fato você é. O que você nasceu para ser. Eu vou mostrar para você.
parafraseando aqui, saia para ti mesmo, ou seja, você não tá em si, você não caiu em si, você não tá vivendo a sua verdade, você não tá vivendo a sua essência, você está vivendo um personagem acreditando que você é esse ser. Mas eu não te criei com essa finalidade de ser aquilo que você está sendo. Então saia disso e vá para ti mesmo. É quando ele deixa o ambiente onde ele está, a geografia que estava moldando ele a ser quem ele não era, e vai em busca de sentido. E Deus mostra para ele que ele era pai de muitas nações. O que escondia no nome dele era isso, que ele era alguém próspero, que ele era alguém gerador, ele era alguém que geraria grande multidão de gente, assim como ele, fiel, santa. Porque lembra, a semente, ela não dá coisas além do seu fruto, né? Pode nascer ali um frutozinho podre, né? Mas se Deus escolheu a semente Abraão, que é aqueles que ouvem, aquele que ouve a Deus, aquele que obedece a Deus, aquele que obedece o comando, ouve a voz de Deus, o que Abraão geraria? Um povo semelhante a ele, um povo que ouve a Deus, um povo que obedece a Deus, um povo que é direcionado por Deus. Então esse foi o propósito na vida de Abraão, né? Em suma. E ele gerou um povo assim, porque Deus queria um povo assim, que o ouvisse, que o sentisse, que o percebesse, que fizesse aquilo de acordo com o que saísse da boca de Deus, fosse executado. Então, é essa a vontade de Deus. E ele seria essa semente. Então, Abraão é a semente. E quando é que nós sabemos que nós somos os frutos? Quando a gente está fazendo. Como é que sabemos que somos frutos de Abraão, né? Que somos parte dessa descendência espiritual. Quando nós praticamos as mesmas obras. Então a gente sabe que a gente está no caminho certo. Por quê? Porque a árvore dá o fruto semelhante a ele. Então se você é imagem e semelhança de Deus, você é o fruto de Deus, o que é que você é? Filha, um pequeno Cristo. Vós sois deuses. Filha. Oi. Pega pra mamãe um outro celularzinho. Rapidinho. Vou deixar gravada. Vou deixar gravada só hoje. Hoje e amanhã, tá? Hoje e amanhã. Pra quem tiver que assistir, assista. E não deixe, não fique procrastinando. Deixa eu ler aqui pra vocês, Salmo 82. Pra gente poder orar e finalizar. Se eu conseguir, porque minha bateria tá acabando. Deixa eu ver se outra tradução aqui.
Vai compartilhar, tá? E se for compartilhar, eu vou deixar. Salva. Em nome de Jesus. Salmo 82. Abre aí comigo. Deus toma o seu lugar na congregação divina. No meio dos deuses ele julga. Congregação divina, no meio. Congregação não é a congregação cristã do Brasil, não, gente. Congregação é quando estão muitos santos, tá? No meio da congregação divina, no meio dos deuses, ele julga. Até quando julgarão injustamente e tomarão partido pela causa dos ímpios? Defendam o direito dos fracos e dos órfãos. Façam justiça aos aflitos e desamparados. Olha qual é a vontade do nosso Pai Celestial, gente. Que nós, como igreja, defendamos o direito dos aflitos e desamparados. É isso que nós temos feito? Socorram os fracos e os necessitados, tirando-os das mãos dos ímpios. Eles nada sabem, nem entendem, vagueiam em trevas. Todos os fundamentos da terra vacilam. Eu disse, vocês são deuses. Todos vocês são filhos do Altíssimo. Ele tá falando o quê? Calma aí. O que ele tá falando aqui? Eu disse, Espírito Santo, gente, vocês são deuses. Quem? Você? Eu? Todos vocês são filhos do Altíssimo. Deuses? Os filhos do Altíssimo são deuses? Os filhos. Eu não tô falando para você que a irmãzinha da igreja A ou B é isso aqui. Tô falando que os filhos. Há uma grande diferença de um evangélico para aquele que carrega o evangelho. Este é filho. Aquele que carrega o evangelho é aquele que cumpre as palavras. Ele é obediente à voz de Deus. Tem as mesmas características de Abraão. Mas vocês morrerão como simples mortais. Olha só. E como qualquer dos príncipes, vocês sucumbirão. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois a ti pertencem todas as nações. Você entendeu que tem coisas que você ainda não acessou? E por que é que você não acessou? Porque você ainda está precisando desse mergulho que Deus, ele convidou Abraão a fazer. Lesh Lehá. Conheça a si mesmo. Então, aquilo que você acha que você é, não é. Você foi moldado pela cultura, você foi moldado pelo ambiente que você tá, você foi moldado aos padrões, às experiências que os seus pais tiveram, mas isso não é você. E por causa das experiências que você tem até o dia de hoje, quantos anos você tem? 25? 27? 30? 50? Quantos anos você tem? Até o dia de hoje, tudo aquilo que você
adquiriu de experiência, de conhecimento, isso moldou você, isso condicionou você, e você se identifica como essa pessoa que você é, que você está hoje. Só que essa não é a realidade. Essas escamas que são... Porque você olha a vida, você tem o olhar da vida, uma cosmovisão de acordo com os seus filtros. Já viu o filtro de Instagram que você coloca ali? Você coloca um filtro, ele vai ficando mais escuro. Você coloca outro filtro, ele pode ficar mais claro. Então tem muitos filtros. E esses filtros que foram as suas experiências, esses filtros que foram o conhecimento que você recebeu de terceiros, da cultura, da cidade onde você mora, do país. Esses são os filtros. E aí você olha para o mundo, para o comportamento das pessoas, as experiências novas que você vai ter com esse padrão, com esse óculos. Você tá conseguindo entender? Você então olha com essa percepção, que não é a percepção pura. Então você, nem o que você vê é real, porque você está padronizada de uma forma errada. Você foi condicionada de uma forma equivocada, que você precisa reaver. Então, você foi moldada. Você foi construída. Alguém que já viu, eu já postei alguma vez. Sabe aquele homem que tá... aquele monte de massa que junta quando você vai fazer uma escultura. Por exemplo, tu encheu de massa um lugar. Vamos pensar assim, é um artista, né? Ele vai ali, coloca aquela massa para poder moldar uma escultura, uma estátua. Só que você ainda é aquela massa assim, ó, sem forma. E aí você precisa lapidar, você precisa moldar. E assim a gente tem que ser moldado pela mão do oleiro, para que você venha tomar forma. Aí você, porque você tá 30, 40, 50 anos dessa forma que você tá, essas crenças, esses filtros, essa forma com que você vê o mundo, ela se endureceu, se calcificou. Então tá duro, é mais difícil. Então precisa daquele sabe aquele martelinho com aquele pra ir. Aí tem parte que tem que amassar, tem todo um trabalho para poder conseguir moldar novamente, senão vai ter que quebrar tudo, fazer massa de novo, para você poder ser construído novamente, entendeu? Então é isso. Você e eu precisamos correr, porque essa é uma das grandes coisas que você precisa saber. E olhando para Deus, na sua essência, e olhando para o Criador, por meio da palavra, você revela a imagem dele. Então, aí sim, você encontra plenitude e acessa os 7 Espíritos de Deus, que é o que a gente vai falar hoje, tá? 10h30. A gente vai se encontrar para orar. A gente vai orar e aí o Espírito Santo conduzindo, a gente vai ler aonde está isso na palavra e eu vou mostrar para você, tá bom? Como é que você pode acessar
esses níveis. Tá bom, meu amor? Ó, muito bom ter vocês aqui, uma live surpresa. Como eu falei pra vocês, né? Eu tava com meu coração querendo transportar aquela loucura, né? Que quando o Senhor entrega pra nós coisas, Ele quer. Existe cura através dos seus testemunhos, através da experiência que você tem. Por mais que você ache que é bobo, tem uma frequência. Eu vou compartilhar um vídeo na sequência sobre frequência. E aí você vai entender um pouquinho mais profundo, tá? Sobre o que é a frequência. A frequência, ela nos molda. A frequência é um assunto muito importante também para que você saiba. Só que, como eu disse, não acessando a Cristo, qualquer assunto que você pesquisar por outro caminho que não seja prioritariamente isso aqui, ó. O que eu quero dizer? Minha bateria tá acabando. Se você não tem isso aqui guardado no seu coração, se você não comeu isso aqui com farinha, se você não come isso aqui com farinha, qualquer conhecimento que você extrai do lado de fora pode ser perigoso. Tá? Então, acessar conhecimentos sem você ter isso aqui guardado na tábua do seu coração é perigosíssimo, porque você pode, sabe? Sem o filtro certo, que é a verdade, você corre um grande risco. Então, a frequência é um assunto muito importante, mas tendo em vista isso, a base, a verdade, é necessário os fundamentos para que você venha acessar. E é necessário também ordem. Porque não é assim, ó. Ah, não, eu vou estudar física quântica. Sabe por que Daniel... Deixa eu falar uma coisa pra vocês que tava esses dias falando no meu coração. Sabe por que Daniel, ele conhecia de tudo? Porque ele priorizou ouvir e obedecer a Deus. Então ele conhecia de tudo um pouco. E Paulo também vai dizer, retenha o que é bom. Só que como eu estou trazendo pra vocês aqui, eu quero que você tenha responsabilidade no que eu tô dizendo aqui. Eu não tô falando pra você, Letícia ou fulana, vai estudar de tudo, porque tudo tem um lado bom. Não tô dizendo isso aqui pra você, não. Eu tô falando que primeiro você tem que ter na tábua do seu coração as escrituras. E ser direcionado ao assunto pelo Espírito Santo de Deus. Porque quando o Senhor... ele te trouxer determinado assunto, você vai estar madura para poder entender. E você não vai apostatar da fé, e você vai entender aonde estão os enganos de Satanás. Entendeu? Então a verdade é tudo. O filtro da verdade é as escrituras, porque elas moldam a nós aquilo que nós de fato somos. Lembra que as palavras, elas nos moldam? Então, as palavras, gente, tem códigos que moldam a nossa genética. A leitura das escrituras tem códigos que moldam a nossa genética, que mudam o nosso comportamento e nos trazem a verdadeira natureza, a verdadeira essência. Amém? Por isso que Daniel, ele tinha conhecimento de ciência, conhecimento vasto de inúmeros assuntos. Porque ele não buscou as coisas lá fora primeiro, ele esperou Deus direcionar para ele saber determinados assuntos, entendeu? Então, eu posso conhecer tudo? Posso, mas não devo ir querendo ir. Eu devo ir com uma ordem de que eu posso ir. Você pegou isso aqui? Você pegou, veio clareza aqui agora. Eu só posso ir aonde Deus me mandar.
Então, hoje, 10h30, a gente vai estar falando sobre os 7 Espíritos de Deus. Letícia, não tenho o grupo. Não estou no grupo. Me manda um direct aqui que eu vou te colocar lá no grupo, tá bom? Você vai entrar, porque essa aula que eu vou dar hoje vai ser lá no Meet, tá bom? Então, acabou essa live? Fala aqui comigo que eu vou te mandar. Vamos orar? Meu Deus. Obrigada, Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, maravilhoso, santo. Obrigada pela tua presença nessa manhã. Obrigada, Senhor Deus, pela tua graça, pela tua misericórdia, Senhor, que nos cobre.